Quem trouxe meu filho de volta do coma? A voz do milionário ecoou pelo corredor do hospital, rouca de choque e emoção. Quando ele viu a mulher ajoelhada ao lado da cama, chorando baixinho enquanto segurava a mão do menino, tudo parou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Era a antiga faxineira da sua casa, e nos braços dela estava Totó, o ursinho que seu filho nunca mais tinha tocado. Mas como ela chegou ali? E por que Lucas, após quase um ano em coma, mexeu os dedos justamente naquele momento? Desde o acidente, a mansão Silveira parecia uma fotografia desbotada, congelada no tempo. Era como se cada parede tivesse engolido o riso de Lucas e os abraços de Helena. Gabriel Silveira, viúvo há quase um ano, sobrevivia em meio ao silêncio, carregando uma rotina mecânica entre os corredores vazios da casa. As luzes raramente se acendiam. A sala de estar ainda guardava os porta-retratos empoeirados, intocados, e no quarto de Lucas repousava sobre uma cadeira um velho ursinho de pelúcia. Totó, o único objeto que Gabriel não teve coragem de guardar. Lucas, seu único filho, permanecia em coma desde o mesmo dia em que Helena perdeu a vida no acidente. 7 anos de ternura e doçura silenciados por máquinas e diagnósticos. Os médicos tentavam manter a esperança viva, mas a cada mês que passava, as estatísticas se tornavam mais cruéis. Gabriel parou de acreditar em milagres, até mesmo de sonhar. Ele apenas existia. A dor era tamanha que ele evitava o hospital. Visitava o filho apenas nos finais de semana, como quem cumpre uma obrigação que o dilacera. E mesmo assim, ficava poucos minutos sem saber o que dizer. Apenas olhava, apertava a mãozinha dele e ia embora, cada vez mais distante, cada vez mais quebrado por dentro. Até que um dia, ao voltar para casa, viu algo fora do lugar. Totó, o ursinho, não estava mais na cadeira. O coração de Gabriel disparou, como se algo antigo despertasse dentro dele. Era o início de algo que ele ainda não entendia, mas que mudaria tudo. Do outro lado da cidade, em um hospital público da Zona Sul, Dora Almeida empurrava seu carrinho de limpeza entre os corredores frios e iluminados por lâmpadas fluorescentes. Fazia meses que trabalhava ali, desde que precisou recomeçar do zero. Os horários eram puxados, os turnos mal lhe deixavam tempo para respirar, mas ao menos o trabalho a mantinha ocupada e viva. A mente, porém, nem sempre obedecia. Algumas noites, enquanto esfregava os azulejos de alguma enfermaria em silêncio, ela lembrava do menino que costumava rir enquanto ela limpava o chão de madeira encerado daquela casa enorme. Lucas era um daqueles poucos que a faziam se sentir vista, não como a faxineira, mas como Dora. Ela se lembrava dele correndo pela sala com o ursinho Totó nas mãos, às vezes pedindo para que ela brincasse também. E de Helena, que sempre oferecia um café quente ou perguntava como estava sua mãe, mesmo estando ocupada. Naquela casa, ela nunca foi apenas mais uma. E foi exatamente por isso que o dia do acidente a esmagou por dentro, mesmo sem ser da família. Ao saber da notícia, não teve coragem de ir ao velório. Apenas chorou sozinha no quarto, abraçada ao avental que usava quando limpava a casa dos Silveira. Agora, quase um ano depois, seu caminho cruzava, mesmo sem querer, com os fragmentos daquele passado. No hospital, ela ouviu boatos sobre um menino em coma há meses, de uma família rica, vítima de um acidente de carro com a mãe. O nome não foi dito, mas seu coração apertou. Havia algo naquela história que mexia demais com ela. Tentou ignorar, mas não conseguiu. Por dias, ficou inquieta, sentindo uma pressão estranha no peito. Foi quando, em uma tarde nublada, designaram que limpasse o quarto 407. Ela girou a maçaneta com naturalidade, como sempre fazia, mas congelou no segundo seguinte. Era ele. O mesmo cabelo macio e castanho, a pele clarinha,
as mãos pequenas repousando sobre o lençol branco, o corpo frágil cercado de aparelhos. Lucas. Ela deu 2 passos para trás, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. O coração disparou. As memórias vieram como uma avalanche. O menino que brincava de esconde-esconde entre as poltronas, que chamava sua mãe de Estrela, que uma vez lhe deu um desenho com a frase "Você é legal, tia Dora". Ele estava ali, pálido, imóvel, uma criança adormecida que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Dora se apoiou na parede ao lado da porta, lutando contra o impulso de chorar. Mas não chorou. Não ali. Respirou fundo, fechou os olhos por um momento e, com a postura de quem carrega o mundo nas costas, pegou o pano de limpeza. Fez o serviço com a mesma precisão de sempre, mas seus olhos não desgrudavam dele. Cada movimento seu era carregado de cuidado. Não era apenas mais um quarto, não era apenas mais um paciente. Era o menino que ela viu crescer, que a fazia rir nas manhãs de sexta-feira enquanto dançava com Totó no colo. Ela precisava voltar, e voltou. No dia seguinte, trocou o turno para o mesmo horário. Pediu discretamente que a deixassem responsável pelos quartos do 4º andar, sem explicar o motivo. Guardou para si aquele reencontro. Era algo entre ela, Lucas, e o destino. Naquela noite, chegando em casa depois do turno, ela abriu uma caixa no fundo do armário. Dentro, entre algumas roupas antigas e fotos desbotadas, estava Totó. O ursinho estava um pouco sujo, com o lacinho desbotado, mas inteiro. Ela o havia encontrado no chão da sala no dia em que foi buscar suas coisas após o acidente. Gabriel não estava em casa. A casa estava vazia. Ela o pegou sem pensar, como quem resgata uma parte de alguém, e nunca teve coragem de devolver. Naquela noite, ela dormiu com Totó nos braços, como se fosse uma criança outra vez. O dia seguinte chegou rápido. O céu estava cinza, a cidade corria lá fora. Mas Dora caminhava com um propósito novo dentro do peito. Ao entrar no hospital, sentiu que algo havia mudado. Talvez fosse ela. Talvez fosse esperança. Ela limpou o quarto de Lucas como se estivesse limpando um altar. Cada centímetro do chão, cada fresta da janela, tudo recebeu um cuidado especial. Não havia ninguém por perto, e o menino continuava imóvel. Mas ela sentiu que ele podia ouvi-la. Sentou-se ao lado da cama, tirou o Totó da bolsa e o alisou devagar. Depois, com a voz baixa, começou a cantar. Era a mesma cantiga de ninar que entoava quando Lucas tinha medo do trovão e se escondia debaixo da mesa. Dorme, dorme, meu anjinho, que a noite já chegou. A melodia flutuava suave no ar, como se desenhasse luz em meio à penumbra. Colocou Totó devagar sobre o peito do menino e segurou sua mão com delicadeza. A pele dele estava fria, mas ela apertou com carinho. Acorda, meu anjinho. Olha quem veio te ver, sussurrou. Foi então que algo aconteceu. Uma lágrima escorreu devagar pelo canto do olho de Lucas. Pequena, quase invisível, mas real. Dora paralisou. Seu coração disparou e a respiração falhou por um segundo. Um turbilhão de sentimentos tomou conta dela, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu uma presença atrás de si. Gabriel estava na porta. Tinha acabado de chegar ao hospital, decidido a ver o filho, e o que viu o fez perder o chão. A mulher ajoelhada ao lado da cama, segurando a mão do menino, chorando baixinho, era Dora. E em cima do peito de Lucas estava Totó. O silêncio no quarto 407 foi quebrado apenas pelo som suave da respiração de Lucas e o sutil bip dos aparelhos. Gabriel permanecia parado na porta, incapaz de se mover, os olhos fixos na cena diante dele. Por um instante, teve a sensação de que o tempo havia parado. Aquela mulher, ajoelhada ao lado do seu filho, segurando sua mão com uma delicadeza que há muito ele não via, era Dora. A mesma Dora que durante 2 anos cuidou daquela casa como se fosse dela. A mesma que sempre soube como lidar com o pequeno Lucas.
mesmo quando ele estava de mau humor ou carente de atenção. Dora ainda não tinha notado sua presença. Continuava ali, murmurando baixinho uma canção de ninar enquanto acariciava os dedos do menino. Gabriel viu o ursinho Totó pousado sobre o peito do filho, como se estivesse de guarda. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Ele lembrava exatamente daquele brinquedo. Helena o comprara em uma feirinha do interior, dizendo que Lucas precisava de um amigo de pano que nunca o abandonasse. Desde então, Totó tinha sido o companheiro inseparável do menino, até o dia do acidente. Dora ajeitou o ursinho, como se tivesse medo de que ele escorregasse. Tocou o rosto de Lucas com as costas dos dedos e sorriu, um sorriso cheio de dor e ternura. Então ela recomeçou a cantar, a mesma melodia suave que Lucas gostava de ouvir quando tinha febre ou quando o trovão assustava sua noite. A voz dela tremia, mas não falhava. Dorme, dorme, meu anjinho. A música parecia aquecer o ambiente, dissolvendo a frieza hospitalar. Gabriel deu um passo à frente, hesitante. Ela ouviu o ranger do piso e se virou lentamente. Ao vê-lo, seus olhos se arregalaram e, por reflexo, ela se levantou num pulo, como se tivesse sido pega em um ato proibido. Mas não havia culpa em seu olhar. Havia respeito, receio e amor. Não um amor romântico, mas um amor de quem se importa com o outro de verdade, sem esperar nada em troca. Me desculpa, sussurrou Dora, segurando o avental com as duas mãos. Não sabia que você viria hoje. Eu precisava ver como ele estava. Gabriel não respondeu de imediato. Apenas olhou para o filho e depois para ela, tentando organizar os sentimentos que explodiam dentro do peito. Ele se aproximou da cama, com passos lentos, e se abaixou para olhar de perto. Foi você que trouxe esse ursinho? Sua voz saiu rouca, como se estivesse preso entre a garganta e o coração. Dora assentiu, apertando os lábios. Encontrei quando fui buscar minhas coisas. Não tive coragem de jogar fora. Achei que talvez ajudasse ele a lembrar de alguma coisa. Gabriel passou a mão pelos cabelos, tentando conter a emoção. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando o rosto do menino. Os olhos ainda estavam fechados, mas a lágrima ainda molhava o canto do rosto. Aquilo não podia ser coincidência. Ele chorou, murmurou, mais para si do que para ela. Eu vi, disse Dora com a voz embargada. Achei que tinha imaginado, mas foi real, não foi? Gabriel sentou-se na cadeira ao lado da cama, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Por quase um ano, ele tentara manter a compostura, se esconder atrás do luto, da rotina, da falta de respostas. Mas naquele momento tudo parecia desmoronar. A presença de Dora, a música, o ursinho e a lágrima. Você pode ficar mais um pouco? Ele perguntou sem olhar diretamente para ela. Ele parece diferente quando você está aqui. Dora hesitou por um segundo. Depois deu um passo à frente e assentiu. Claro, eu fico. Sentou-se do outro lado da cama, com os olhos fixos em Lucas. Os dois adultos permaneceram ali, lado a lado, sem dizer muito. De tempos em tempos, Dora voltava a cantar baixinho, repetindo os mesmos versos que embalavam o sono de Lucas anos atrás. Gabriel apenas escutava. Às vezes fechava os olhos. Outras vezes, observava o filho como se o visse pela primeira vez. O tempo passou sem pressa. Os ruídos do hospital pareciam distantes. A presença dela era estranhamente reconfortante. Gabriel, mesmo ainda imerso em sua dor, começava a perceber que havia algo ali que ele não tinha sentido há muito tempo. Uma sensação leve, quase esquecida, de paz. Você sempre teve um jeito com ele, disse em tom baixo, quase como um pensamento solto. Ele era uma luz naquela casa, respondeu Dora. Mesmo quando o mundo estava desabando, ele sorria. Era como se soubesse que só o sorriso dele segurava tudo de pé. Gabriel sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não ali. Ainda não. A dor ainda estava muito viva, muito recente.
mas algo dentro dele começava a se mover, como se aquela presença estivesse, pouco a pouco, abrindo rachaduras no concreto que o envolvia. Naquela noite, quando o turno de Dora terminou, ela se despediu de Lucas com um beijo leve na testa e prometeu voltar. Gabriel a acompanhou até a porta e agradeceu em silêncio. Os olhos dos dois se encontraram por um breve instante, e naquele olhar havia algo mais do que palavras. Havia compreensão, saudade, respeito. Uma conexão que não precisava ser nomeada. Ela saiu pelo corredor e Gabriel voltou para o quarto, sentando-se ao lado do filho mais uma vez. Olhou para Totó, depois para Lucas, segurou sua mão pequena com força, mas sem machucar. E pela primeira vez em muito tempo, falou com fé. Se você puder me ouvir, saiba que a gente está te esperando, filho. Do seu jeito, no seu tempo, mas volta. E ficou ali, esperando, com o ursinho ao lado, e uma nova esperança brotando no peito. Dora voltou ao hospital no dia seguinte mais cedo que o habitual. Dormira pouco, mas acordara com um propósito que não sabia nomear. Passara a noite revendo lembranças antigas, lembrando dos detalhes da casa onde trabalhou por 2 anos e onde, de certo modo, havia deixado uma parte de si. Lucas ocupava seus pensamentos desde o reencontro no quarto 407. O menino, outrora cheio de vida, agora era o motivo de sua inquietação e também de sua esperança. Ela sentia que precisava continuar, como se algo dentro dela soubesse que ainda havia mais por fazer. Ao chegar ao hospital, foi direto até a ala pediátrica. Tinha conseguido trocar o plantão com uma colega para poder ficar mais tempo ali. Sabia que não seria impedida, já que ninguém se importava com quem limpava os quartos, desde que tudo estivesse brilhando. Pegou seus materiais e empurrou o carrinho pelos corredores ainda silenciosos. Quando entrou no quarto de Lucas, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O menino estava lá como sempre, mas havia algo diferente. Talvez fosse só o efeito do sol entrando pela janela, criando um reflexo tênue sobre o rosto dele. Ou talvez fosse o fato de Totó estar mais apertado contra o peito, como se os pequenos braços tivessem se movido de leve durante a noite. Dora se aproximou com cuidado. Sentou-se ao lado da cama, acariciou o ursinho e depois os cabelos do menino. Recomeçou a cantiga de ninar, mais baixinho dessa vez, como se falasse diretamente à alma dele. Fechou os olhos por um instante, permitindo-se mergulhar naquela cena, e não ouviu os passos suaves que se aproximavam pelo corredor. Gabriel entrou no quarto sem fazer barulho. Trazia nas mãos um copo de café, mas o aroma escapava despercebido. Ao vê-la sentada ao lado do filho, sentiu novamente aquela estranha mistura de dor e alívio. Não sabia ao certo por que aquilo mexia tanto com ele, mas não se importava. Aquela mulher que limpava sua casa e ouvia com paciência os devaneios de Lucas parecia ser agora o fio que o conectava novamente ao menino. Você sempre canta essa música para ele? Perguntou em tom sereno. Dora se sobressaltou, mas não se levantou desta vez. Apenas se virou lentamente. Sim, desde que ele era pequeno. Sempre que a Helena saía com você e ele ficava lá comigo, essa era a que fazia ele dormir. Gabriel sorriu de leve, o olhar perdido no filho. Faz tempo que não escuto essa música em casa. Faz tempo que não escuto nada, para ser honesto. O silêncio que veio em seguida não foi desconfortável. Pelo contrário, havia uma estranha cumplicidade entre eles. 2 adultos marcados pela dor, pelo luto, pela ausência de uma mulher que havia sido peça central na vida de ambos, ainda que de formas diferentes. Dora se levantou, ajeitou o lençol sobre Lucas e deu um passo para o lado. Gabriel se aproximou da cama, observando atentamente cada detalhe do rosto do menino. Tocou de leve a bochecha do filho, depois a mão. Estavam frias, mas ele sempre fazia isso. Apertava, na esperança de sentir um movimento involuntário. Dessa vez, no entanto, sua atenção foi capturada pelo ursinho. Foi você que trouxe mesmo, né? Perguntou, embora já soubesse a resposta.
Dora assentiu. Eu não sabia se devia, mas ele amava esse ursinho. Achei que talvez ele sentisse. Gabriel pegou Totó com cuidado, como se estivesse manuseando uma relíquia. Observou as costuras gastas, o lacinho meio desbotado. Uma lembrança viva de um tempo em que a casa ainda pulsava de alegria. Helena dizia que esse bicho ia durar mais que a gente. Dora sorriu, emocionada. Ela dizia isso rindo. Gabriel respirou fundo e olhou para Dora pela primeira vez com atenção. Percebeu o cansaço nos olhos dela, mas também uma força silenciosa que não tinha mais visto em ninguém desde o acidente. Eu queria te agradecer por estar aqui, por fazer isso, por ele. Não precisa agradecer, respondeu ela séria. Eu tô aqui por ele. Não sei se é certo ou errado, mas é o que meu coração manda. Os olhos dos dois se cruzaram. Era um encontro de almas marcadas. Não havia espaço para romance ou esperança ilusória. Era algo mais bruto, mais honesto. Duas pessoas tentando seguir em frente, cada uma a seu modo. Gabriel puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Pela primeira vez desde que Lucas fora internado, não se sentia sozinho naquele quarto. Dora ficou ali, quieta, com as mãos entrelaçadas no colo. Às vezes olhava para Lucas, outras para o chão. Gabriel olhava para os dois. A presença dela trazia um tipo de calma que ele não sabia mais identificar. E mesmo sem dizerem muito, os dois permaneceram ali, lado a lado, até o fim do turno dela. Quando ela se levantou para ir embora, ele segurou seu braço por um segundo. Você pode voltar amanhã? Ela sorriu de leve. Posso. Então volta, por favor. E ela voltou a sorrir, com os olhos dessa vez. Saiu do quarto com passos leves, como se algo dentro dela tivesse sido recolocado no lugar. Gabriel ficou ali, segurando a mão de Lucas, com Totó apoiado no peito do menino. Pela primeira vez, acreditou que talvez algo estivesse mudando. Talvez não fosse um milagre. Talvez fosse apenas a força de alguém que se recusava a abandonar quem amava. Nos dias que se seguiram, Dora passou a ajustar seus horários no hospital para garantir, nem que fosse por 20 minutos, uma visita ao quarto 407. Não importava se estivesse cansada, se o turno tivesse sido exaustivo ou se mal tivesse comido. Ela precisava ver Lucas. Era como se algo dentro dela estivesse ligado a ele por um fio invisível, impossível de ignorar. O quarto deixava de ser apenas um lugar clínico e ganhava cor, calor, mesmo que sutilmente. Com a presença dela, pequenos detalhes surgiam. O lençol arrumado com carinho, o abajur com a luz mais suave, o Totó sempre no peito do menino, com o lacinho ajeitado. Gabriel percebia cada gesto e, ainda que não falasse muito, notava as diferenças com um olhar mais leve. Começou a esperar por Dora. Sentava-se perto da janela quando sabia que ela estava prestes a chegar. Fingia estar distraído, mexendo no celular ou lendo qualquer coisa sem atenção, mas seus olhos buscavam a porta ao menor ruído. Quando ela entrava, algo mudava no ar. Não era sobre romance, tampouco sobre esperança forçada, era sobre presença. E isso, para alguém tão mergulhado na ausência, significava muito. Dora começou a contar histórias para Lucas. Histórias simples, do tempo em que ele brincava no quintal da casa grande, quando tentava subir na jabuticabeira e se sujava todo com as frutas. Falava da época em que ele insistia para ajudá-la a limpar os vidros da varanda, mesmo que no fim ela precisasse limpar tudo de novo. Gabriel ouvia em silêncio. Às vezes fechava os olhos e via as cenas na cabeça. Outras vezes sorria de leve, como se aquela lembrança tivesse tirado a poeira de uma parte esquecida da memória. Certa tarde, enquanto ela falava de um piquenique que fizeram no jardim com Helena, Gabriel interrompeu com a voz baixa. Foi naquele dia que ele caiu na fonte e você teve que secá-lo com o secador da Helena, né? Dora riu. Ele parecia um pintinho molhado. Gabriel também riu. E pela primeira vez em meses, o riso não lhe pareceu um ato de traição à memória de sua esposa.
Era como se ele tivesse recebido permissão para lembrar com ternura, não apenas com dor. Os encontros começaram a ganhar corpo. Não era algo combinado. Dora aparecia e, sempre que possível, ficava além do necessário. Gabriel não a impedia. Pelo contrário, abria espaço para que ela sentasse, para que cantasse, para que falasse com Lucas como fazia antes, com naturalidade e afeto. E ela falava, contava coisas do hospital, de sua rotina, das novas enfermeiras que se perdiam nos corredores, de um senhor da ala geriátrica que dava em cima de todas as funcionárias. Gabriel ria, às vezes lançava comentários, outras vezes apenas observava. Mas havia uma leveza nas interações que ele achava impossível semanas atrás. Certa vez, ao chegar no quarto, encontrou Dora arrumando os brinquedos que começavam a se acumular ao lado da cama. Uma enfermeira nova havia deixado um quebra-cabeça e Gabriel, no dia anterior, trouxera um carrinho antigo que encontrara no armário de Lucas. Ao ver a cena, parou na porta, sem ser notado por um instante. Dora estava ajoelhada, ajeitando o Totó com cuidado entre os outros brinquedos, como se ele fosse o anfitrião daquele pequeno clube. A visão o tocou de forma estranha. Era como ver a casa dele se reconstruindo aos poucos, peça por peça, mas em outro lugar. E quem fazia isso era ela. Ele gostava mais de carrinhos ou de dinossauros? Perguntou, quebrando o silêncio. Dora levantou os olhos, surpresa com a pergunta. Sorriu de leve. Carrinhos! Mas ele usava os dinossauros como motoristas. Dizia que eles eram mais corajosos. Gabriel riu. Isso eu nunca soube. Helena que me contou. Um dia cheguei na sala e tinha um T-Rex dirigindo uma ambulância de brinquedo. Ela achava hilário. Gabriel se aproximou, pegou o carrinho e ficou observando. O metal estava arranhado, a pintura desgastada. Mas era bonito e cheio de história. Eu achava que sabia tudo sobre ele, murmurou. Mas percebo que perdi muita coisa, talvez por estar sempre ocupado. Você estava tentando dar o melhor para eles. Não era ausência por desprezo, era excesso de responsabilidade. Eu via isso. Gabriel olhou para ela com sinceridade. Sentia que aquelas palavras vinham sem julgamento, apenas como constatação de quem observava calada, de longe. E talvez por isso doía menos ouvi-las. No fim da tarde, quando Dora precisou ir embora, Lucas continuava dormindo, imóvel, mas parecia menos pálido, menos distante. Havia algo ali, uma energia que crescia devagar, imperceptível aos olhos apressados. Gabriel acompanhou Dora até o corredor, como passara a fazer com frequência. Não falavam muito nesses momentos. Às vezes, apenas trocavam olhares rápidos e um até amanhã. Mas naquele dia, ele a deteve antes que ela se afastasse. Você sente que ele está ouvindo? Ela pensou por um instante. Sinto, e acho que ele sente a gente também. Gabriel assentiu com a cabeça, os olhos marejados mais firmes. Quando ela se virou e começou a se afastar, ele ficou ali parado, observando cada passo. Sentia que, com Dora por perto, o quarto do hospital deixava de ser um lugar de espera para se tornar um lugar de reencontro. E isso, para alguém que só conhecia a perda, era quase como respirar outra vez. A tarde começou com uma chuva fina e persistente que lavava as janelas do hospital e deixava o céu acinzentado. Lá dentro, os corredores seguiam no mesmo ritmo habitual. Enfermeiros apressados, pacientes em silêncio, e o cheiro de desinfetante misturado com café velho. No quarto 407, a atmosfera era outra. Dora havia chegado antes do horário e, como de costume, entrou em silêncio, com o jaleco ainda úmido da garoa. Gabriel já estava ali, sentado ao lado de Lucas, observando o menino com os olhos fixos e cansados. Ela se aproximou devagar, tirando a touca e ajeitando os cabelos com os dedos. Gabriel olhou para ela e fez um gesto leve com a cabeça. Já não era mais surpresa encontrá-la ali. Era quase um alívio. Dora colocou a bolsa num canto, se aproximou da cama e tocou o pulso de Lucas com carinho. Totó estava em seu lugar,
no peito do menino, com o lacinho amassado e a pelúcia um pouco encardida. Mas ainda ali, sempre ali, ela sorriu para o ursinho, como se agradecesse por resistir a tantos dias de espera. Sentou-se e começou a cantar. A mesma cantiga suave que Lucas conhecia desde muito pequeno. Gabriel fechou os olhos. Era como se a música aquietasse o coração dele também. A chuva lá fora engrossou, batendo com mais força nas vidraças. Dora cantava baixo, como se embalasse uma esperança silenciosa. Segurava a mão do menino e acariciava seus dedos com o polegar. Os aparelhos ao redor seguiam seus ritmos monótonos. Gabriel não falava, apenas ouvia, respirava, sentia. O tempo passou sem pressa. Foi quando ela sentiu um leve movimento, quase imperceptível, no dedo indicador de Lucas. Achou que fosse imaginação. Parou de cantar, segurou a respiração e olhou para a mão do menino. Gabriel também percebeu. Levantou os olhos alarmado. Dora apertou de leve, tentando confirmar. E ali estava de novo. Um pequeno aperto, como um sinal, como um sussurro de vida vindo das profundezas do silêncio. Gabriel, ela sussurrou com a voz trêmula. Ele mexeu. Gabriel se levantou num pulo, aproximando-se da cama. Segurou a outra mão de Lucas e ficou imóvel, esperando. Dora se curvou com o rosto perto do menino. Lucas, meu anjinho, olha quem está aqui com você. Ela começou a cantar de novo, mas a voz falhou no meio do verso. O monitor cardíaco apitou mais rápido. Gabriel olhou para o rosto do filho e viu as pálpebras estremecerem. Primeiro um tremor leve, depois um esforço nítido para se abrir. O tempo parecia ter parado. Os olhos de Lucas abriram devagar, como se a luz incomodasse. Estavam úmidos e desfocados. Ele piscou 2 vezes, moveu os lábios e então disse, num fio de voz quase inexistente, Totó. A palavra foi baixa, mas o suficiente para destruir qualquer barreira dentro de Gabriel. O homem caiu de joelhos ao lado da cama, cobrindo o rosto com as mãos. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não era mais só dor. Era alívio, incredulidade, amor em estado bruto. Dora levou a mão à boca, surpresa. Um soluço escapou. Ela não sabia se chorava, se ria, se caía. Apenas sentia o coração disparado, como se tivesse corrido por dentro de si mesma. Gabriel apertou o botão de emergência. Logo 2 médicos e uma enfermeira entraram no quarto, guiados pelo som do alarme e pelo chamado desesperado do pai. Enquanto avaliavam Lucas, mediam seus sinais, ajustavam os monitores, os 2 adultos ficaram paralisados em seus lugares, observando tudo como se estivessem em outro plano da realidade. A médica sorriu depois de ouvir o nome do ursinho repetido mais uma vez pelos lábios do menino. Ele voltou, disse, com um brilho discreto nos olhos. Vamos monitorar, mas... Ele voltou. Lucas piscava devagar, os olhos explorando o teto, os rostos em volta, a confusão ao seu redor. Quando olhou para Gabriel, tentou sorrir. Depois virou o rosto para Dora, os olhos ainda fracos, mas reconhecendo. Você voltou, ele disse, arrastando as palavras. Dora pegou a mão dele e beijou com delicadeza. Tô aqui, meu amor. Tô aqui sim. Gabriel se levantou devagar, ainda trêmulo. Passou a mão nos cabelos, respirou fundo e então olhou para Dora como se estivesse vendo o impossível acontecer diante dos olhos. Foi você, ele disse com a voz embargada. Foi você que trouxe ele de volta. Ela balançou a cabeça tentando negar, mas as lágrimas escorriam sem controle. Não, eu só estava aqui. Foi você, repetiu ele mais firme. Você e esse ursinho. Os olhos de Dora se encheram de mais lágrimas, mas dessa vez havia algo diferente em seu rosto. Não era dor. Era algo que ela nunca soube explicar, mas sempre sentiu. A fé de que o amor simples, constante, podia tocar onde a medicina não alcançava. Enquanto os médicos faziam os últimos ajustes, Gabriel se sentou ao lado do filho novamente.
Pegou Totó com cuidado e colocou nas mãos pequenas de Lucas, que o abraçou com a pouca força que tinha. Gabriel olhou para Dora mais uma vez e sussurrou: "Obrigado." Ela não respondeu. Só assentiu, os olhos marejados e um leve sorriso nos lábios. Ficou ali até que Lucas adormecesse de novo, desta vez de um jeito diferente. Não como quem está preso num vazio, mas como quem está voltando devagar, guiado por vozes familiares e mãos que não desistiram. Os dias que se seguiram ao despertar de Lucas pareciam suspensos entre o alívio e a incerteza. Os médicos estavam otimistas, mas ainda cautelosos. O menino abria os olhos com mais frequência, reconhecia rostos, mexia as mãos, ainda não falava muito, mas reagia a estímulos com a sensibilidade de alguém que está tateando o mundo pela primeira vez. Era como se ele estivesse reaprendendo a estar ali, e de algum modo, todos os que o cercavam também. Gabriel passava a maior parte do tempo no hospital. Seus compromissos foram deixados de lado sem hesitação. A arquitetura esperaria. Nada era mais urgente do que observar o filho respirar por conta própria, apertar seus dedos, responder com um olhar. Mas havia algo além disso que o movia. Sempre que Dora entrava no quarto, Lucas reagia diferente. Os olhos se iluminavam. Tentava sorrir, mesmo sem força. Era nítido que ela era um ponto de segurança, um laço que não havia se rompido com o tempo. Gabriel percebeu isso com humildade e gratidão. Começou a conversar mais com Dora, a convidava para ficar, a oferecia um café no refeitório, perguntava sobre sua rotina. Ela, por sua vez, mantinha a delicadeza, evitava invadir espaços, não se deixava iludir por gentilezas que não esperava. Estava ali por Lucas, sempre por ele. Mas aos poucos sentia o peso da dor, dividindo o espaço com uma tranquilidade discreta. Lucas começou a perguntar por Totó toda vez que acordava. O ursinho se tornou símbolo de algo que ninguém sabia nomear, mas todos respeitavam. As enfermeiras sorriram quando o viram abraçado a ele durante uma sessão de fisioterapia. Um médico comentou baixinho com Gabriel que aquele menino estava desafiando as estatísticas. Gabriel apenas respondeu: "Ele tem motivos para voltar." Com o progresso de Lucas, veio o momento de discutir sua ida para casa. A equipe médica começou a preparar tudo com cuidado. Era um passo importante, mas exigia adaptação. Gabriel sabia que não conseguiria sozinho. Não ainda. A casa estava parada no tempo, cheia de ausências, de memórias silenciosas. Helena estava em cada canto. E Lucas, agora tão frágil, merecia um retorno leve, acolhedor. Pensou em contratar uma cuidadora, depois em trazer uma enfermeira recomendada, mas nenhuma ideia parecia certa. Foi numa dessas conversas que, quase sem perceber, disse para Dora: "Você toparia ir lá em casa só para ajudar nessa transição? Lucas confia em você e eu também." Dora ficou em silêncio por um instante. Seus olhos buscaram alguma confirmação no rosto dele. Não encontrou pressão, nem segundas intenções. Só um pedido sincero, cheio de vulnerabilidade. Ela aceitou. 2 dias depois, estava na porta da casa do Silveira, segurando a mesma bolsa que levara tantas vezes antes. O portão, o jardim, as janelas altas, tudo estava exatamente como ela lembrava. Mas algo dentro dela era diferente. Ao entrar, percebeu que o tempo realmente havia parado ali. Os quadros na parede ainda exibiam fotos antigas e a cozinha ainda cheirava a vazio. Gabriel a recebeu com um sorriso contido e lhe mostrou o quarto onde ficaria por alguns dias, caso aceitasse. Ela disse que preferia ir e voltar, mantendo sua rotina no hospital. Ele respeitou. Lucas chegou horas depois, trazido por uma ambulância com o apoio da equipe médica. Estava sonolento, mas sereno. Quando viu Dora na porta do seu quarto, sorriu com os olhos e estendeu o braço fraco. Ela se aproximou, pegou sua mão e ele sussurrou: "Achei que era sonho."
Dora respondeu baixinho: "Não é, meu amor. A gente está em casa." A casa, pouco a pouco, começou a respirar de novo. Dora limpava com cuidado os espaços esquecidos, recolocava objetos no lugar, trocava flores secas por frescas. Cozinhava coisas simples para Lucas, cheiros que ele lembrava da infância. Gabriel a observava de longe. A presença dela trazia leveza, sem esforço. Quando estavam juntos na sala, às vezes conversavam, às vezes não. Mas o silêncio entre eles era confortável. Não havia cobranças, nem expectativas forçadas. Apenas presença. Certa noite, depois de colocar Lucas para dormir, Dora se preparava para ir embora. Gabriel estava sentado na varanda, com uma xícara nas mãos, olhando o céu escuro. Quando ela passou por ele, ele disse: "Hoje ele riu quando você contou aquela história do sapo no jardim. Fazia tanto tempo que eu não ouvia esse som." Ela sorriu, sentando-se no batente da porta. Ele sempre amava essa história. Achava que o sapo era de verdade. Era. Até eu comecei a acreditar. Eles riram juntos e depois ficaram em silêncio. Gabriel olhou para ela por um momento mais longo. Não havia desejo no olhar, havia admiração. Um tipo raro, nascido da convivência silenciosa, da resistência compartilhada. Não falou nada, nem ela. Mas naquele momento, ambos sabiam que algo estava se transformando. Não era o fim da dor, mas era, talvez, o início de um novo fôlego. Os dias que se seguiram ao despertar de Lucas pareciam suspensos entre o alívio e a incerteza. Os médicos estavam otimistas, mas ainda cautelosos. O menino abria os olhos com mais frequência, reconhecia rostos, mexia as mãos. Ainda não falava muito, mas reagia a estímulos com a sensibilidade de alguém que está tateando o mundo pela primeira vez. Era como se ele estivesse reaprendendo a estar ali. E, de algum modo, todos os que o cercavam também. Gabriel passava a maior parte do tempo no hospital. Seus compromissos foram deixados de lado, sem hesitação. A arquitetura esperaria. Nada era mais urgente do que observar o filho respirar por conta própria, apertar seus dedos, responder com um olhar. Mas havia algo além disso que o movia. Sempre que Dora entrava no quarto, Lucas reagia diferente. Os olhos se iluminavam. Tentava sorrir, mesmo sem força. Era nítido que ela era um ponto de segurança, um laço que não havia se rompido com o tempo. Gabriel percebeu isso com humildade e gratidão. Começou a conversar mais com Dora. A convidava para ficar, a oferecia um café no refeitório, perguntava sobre sua rotina. Ela, por sua vez, mantinha a delicadeza. Evitava invadir espaços. Não se deixava iludir por gentilezas que não esperava. Estava ali por Lucas, sempre por ele. Mas aos poucos sentia o peso da dor, dividindo o espaço com uma tranquilidade discreta. Lucas começou a perguntar por Totó toda vez que acordava. O ursinho se tornou símbolo de algo que ninguém sabia nomear, mas todos respeitavam. As enfermeiras sorriram quando o viram abraçado a ele durante uma sessão de fisioterapia. Um médico comentou baixinho com Gabriel que aquele menino estava desafiando as estatísticas. Gabriel apenas respondeu: "Ele tem motivos para voltar." Com o progresso de Lucas, veio o momento de discutir sua ida para casa. A equipe médica começou a preparar tudo com cuidado. Era um passo importante, mas exigia adaptação. Gabriel sabia que não conseguiria sozinho. Não ainda. A casa estava parada no tempo, cheia de ausências, de memórias silenciosas. Helena estava em cada canto. E Lucas, agora tão frágil, merecia um retorno leve, acolhedor. Pensou em contratar uma cuidadora, depois em trazer uma enfermeira recomendada. Mas nenhuma ideia parecia certa. Foi numa dessas conversas que, quase sem perceber, disse para Dora: "Você toparia ir lá em casa? Só para ajudar nessa transição. Lucas confia em você. E eu também." Dora ficou em silêncio por um instante. Seus olhos buscaram alguma confirmação no rosto dele.
Não encontrou pressão, nem segundas intenções. Só um pedido sincero, cheio de vulnerabilidade. Ela aceitou. 2 dias depois, estava na porta da casa do Silveira, segurando a mesma bolsa que levara tantas vezes antes. O portão, o jardim, as janelas altas, tudo estava exatamente como ela lembrava. Mas algo dentro dela era diferente. Ao entrar, percebeu que o tempo realmente havia parado ali. Os quadros na parede ainda exibiam fotos antigas e a cozinha ainda cheirava vazio. Gabriel a recebeu com um sorriso contido e lhe mostrou o quarto onde ficaria por alguns dias, caso aceitasse. Ela disse que preferia ir e voltar, mantendo sua rotina no hospital. Ele respeitou. Lucas chegou horas depois, trazido por uma ambulância com apoio da equipe médica. Estava sonolento, mas sereno. Quando viu Dora na porta do seu quarto, sorriu com os olhos e estendeu o braço fraco. Ela se aproximou, pegou sua mão e ele sussurrou. Achei que era sonho. Dora respondeu baixinho. Não é, meu amor. A gente está em casa. A casa pouco a pouco começou a respirar de novo. Dora limpava com cuidado os espaços esquecidos, recolocava objetos no lugar, trocava flores secas por frescas. Cozinhava coisas simples para Lucas, cheiros que ele lembrava da infância. Gabriel a observava de longe. A presença dela trazia leveza, sem esforço. Quando estavam juntos na sala, às vezes conversavam, às vezes não. Mas o silêncio entre eles era confortável. Não havia cobranças, nem expectativas forçadas. Apenas presença. Certa noite, depois de colocar Lucas para dormir, Dora se preparava para ir embora. Gabriel estava sentado na varanda, com uma xícara nas mãos, olhando o céu escuro. Quando ela passou por ele, ele disse: Hoje ele riu quando você contou aquela história do sapo no jardim. Fazia tanto tempo que eu não ouvia esse som. Ela sorriu, sentando-se no batente da porta. Ele sempre amava essa história. Achava que o sapo era de verdade. Era. Até eu comecei a acreditar. Eles riram juntos e depois ficaram em silêncio. Gabriel olhou para ela por um momento mais longo. Não havia desejo no olhar. Havia admiração. Um tipo raro, nascido da convivência silenciosa, da resistência compartilhada. Não falou nada, nem ela. Mas naquele momento, ambos sabiam que algo estava se transformando. Não era o fim da dor, mas era talvez o início de um novo fôlego. Nos dias que seguiram à festa, a casa do Silveira voltou a respirar com mais leveza. Lucas estava mais falante, mais forte, brincava no quintal com Totó nos braços e falava da escola como se nunca tivesse ficado tanto tempo longe dela. Gabriel acompanhava tudo de perto com um cuidado novo, mais presente, mais inteiro. Ele ainda carregava suas ausências, mas agora também aprendia a ocupar os espaços com afeto. Dora, no entanto, começou a reduzir suas visitas. Não foi algo anunciado, nem repentino. Simplesmente começou a alegar cansaço, plantões mais longos, compromissos acumulados no hospital. Gabriel aceitava as explicações sem pressionar, mas percebia. Ela evitava ficar até tarde. Evitava o olhar dele por tempo demais. Evitava o toque acidental entre as mãos ao entregar um prato ou ao segurar a porta. Lucas perguntava por ela todos os dias. Às vezes de manhã, antes de tomar café. Às vezes à noite, antes de dormir. A Dora vai vir amanhã? Gabriel respondia com cuidado. Acho que sim, filho. Ela está com muito trabalho, mas deve vir. Lucas fazia que sim com a cabeça, mas era fácil perceber quando algo o entristecia. E a ausência de Dora fazia isso. Aos poucos, a casa voltou a ter aquele eco leve de vazio. Não como antes, quando a dor era crua, mas como se uma presença necessária estivesse sendo retirada aos poucos. Gabriel começou a reparar nas mensagens mais espaçadas, nas respostas curtas, nos turnos que pareciam sempre coincidir com os horários em que Lucas estava em casa. Até que numa manhã de sábado, ao tentar ligar para ela, caiu direto na caixa postal. Naquele dia, Lucas estava animado para mostrar um desenho que fizera com Totó como super-herói.
Quando Gabriel explicou que Dora talvez não pudesse vir, o menino ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou baixinho: "Ela não gosta mais da gente?" Gabriel se agachou na frente dele, segurando seus ombros com firmeza. "Ela gosta sim, muito. Mas às vezes as pessoas precisam de um tempo." Lucas assentiu, mas abraçou Totó com mais força do que o habitual. Naquela mesma noite, Gabriel ficou sentado na varanda até tarde, com o celular na mão. Escreveu várias mensagens, mas não enviou nenhuma. Releu a última que ela tinha mandado, algo simples sobre não conseguir passar naquele dia, e tentou encontrar entre as palavras alguma pista do que realmente estava acontecendo. No fundo, ele sabia. Dora estava se afastando não por falta de afeto, mas por medo do que estava surgindo entre eles. Talvez também por respeito ao que já existiu naquela casa. A sombra de Helena ainda habitava ali, mesmo que não estivesse em palavras. Era algo sutil, presente nos porta-retratos, nas receitas guardadas em cadernos, no cheiro de perfume que às vezes escapava de uma gaveta esquecida. E Dora sentia isso com mais intensidade do que qualquer outra pessoa. Gabriel passou a reparar mais nos espaços. No prato a mais, que não precisava mais ser posto. Na cadeira da cozinha que ficava sempre vazia. Nos passos que não vinham do corredor. Até mesmo o som da voz de Lucas havia mudado um pouco. Como se o menino também sentisse que algo importante havia saído de cena. Certo dia, ao abrir a porta do armário do filho, viu Totó jogado de lado e não mais abraçado como antes. Perguntou se ele tinha esquecido de pegar o ursinho. Lucas respondeu: "O Totó tá triste." Gabriel sentiu algo apertar dentro do peito. Naquela noite, escreveu uma carta curta. Não sabia se enviaria. Apenas escreveu. Disse que entendia, que não cobrava nada, que respeitava o espaço, mas que sentia falta de tudo que ela fazia sem perceber, da calma que trazia à casa, do jeito com que Lucas dormia melhor quando ela o colocava na cama. Disse que se ela quisesse voltar, por qualquer motivo, a porta estaria aberta. Não enviou. Deixou o papel dobrado dentro do livro preferido de Helena, que agora dormia em sua mesa de cabeceira. No domingo seguinte, Gabriel levou Lucas para passear no parque. Era uma tentativa de distraí-lo. O menino estava mais quieto, mais introspectivo. Andaram entre as árvores, sentaram-se perto do lago, viram os patos e comeram pipoca. Na volta, no banco de trás do carro, Lucas falou olhando pela janela: "Será que a Dora vai lembrar que a gente gosta dela?" Gabriel sentiu um nó na garganta. Quis dizer que sim, que claro que sim, que como ela esqueceria. Mas não falou, porque não sabia. O domingo amanheceu com um sol tímido, atravessando as cortinas da sala e desenhando manchas de luz pelo chão. Gabriel acordou cedo, fez café e deixou a mesa posta com 2 pratos, como vinha fazendo por hábito nos últimos tempos, mesmo que o segundo prato permanecesse vazio. Lucas ainda dormia, abraçado a Totó, com os cabelos bagunçados e os pés descobertos. Gabriel cobriu o menino devagar e ficou alguns minutos parado à porta do quarto, observando-o respirar. Ali, naquele silêncio leve, sentiu que algo precisava mudar. Não aguentava mais esperar, nem por respostas, nem por retornos incertos. Queria viver o que ainda podia ser vivido. Por volta das 9, o interfone tocou. Gabriel não esperava ninguém. Ao atender, sua voz travou por um segundo ao ouvir o nome que vinha do outro lado. "É a Dora. Será que posso subir um minuto?" Ele apenas disse, "Pode", e apertou o botão. A porta continuou aberta, mas seu coração parecia trancado por dentro, tentando entender o que aquele reencontro traria. Quando ela apareceu na entrada, estava diferente. Não no rosto, nem na roupa, mas nos olhos. Carregava uma tensão que Gabriel reconheceu de longe. Era a mesma que sentia todos os dias, desde que ela se afastara. Dora segurava uma sacola pequena na mão e parecia nervosa, como se pedisse desculpa apenas por estar ali. Gabriel a convidou para entrar com um gesto.
Ela obedeceu, mas parou no meio da sala. Eu tentei ficar longe. Achei que era o certo, mas cada dia parecia errado. Gabriel não disse nada. Esperou. Sei que as coisas mudaram. Sei que a casa é cheia de lembranças, de coisas que não posso substituir. E eu nunca quis isso. Nunca quis ocupar um lugar que não era meu. Dora, deixe eu terminar, por favor. Ela respirou fundo, ajeitou a sacola entre as mãos e olhou direto nos olhos dele. Mas ficar longe de vocês me fez mal. E me fez ver que, mesmo com medo, eu queria estar aqui. Pela criança que vi crescer, pela mulher que admirei de longe e por você. Gabriel se aproximou devagar, como se cada passo dissolvesse o gelo entre eles. Quando estava perto o bastante para tocá-la, falou baixo. Você nunca tentou ocupar o lugar de ninguém, mas criou um novo, onde antes só havia vazio. Dora deixou escapar uma lágrima discreta. Estendeu a sacola para ele. Trouxe bolo de fubá. Achei que o Lucas ia gostar. Gabriel sorriu e apontou para o corredor. Ele está dormindo, mas vai acordar com o cheiro. Os dois foram para a cozinha. Gabriel colocou a água para esquentar, enquanto Dora arrumava os pedaços de bolo num prato simples, com flores nas bordas. O aroma tomou conta da casa como um abraço morno. Minutos depois, passos pequenos vieram do corredor. Lucas apareceu com os olhos ainda inchados de sono e o cabelo desgrenhado. Quando viu Dora ali, parou na porta e sorriu com a surpresa estampada no rosto. Você voltou! Ela se agachou com os braços abertos e ele correu para abraçá-la. Eu disse que voltaria, lembra? Quando você precisasse. Mas eu precisei ontem também, disse ele num tom meio emburrado. Desculpa, meu amor. Às vezes os adultos também se atrapalham com o que sentem. Gabriel os observava em silêncio, com o peito aquecido. Viu quando Lucas pegou Totó e o ofereceu a Dora como um presente. Ele também sentiu sua falta. Ela apertou o ursinho contra o peito por um instante. Depois devolveu. Agora que eu voltei, ele pode ficar com você. O dia correu devagar, com cheiro de bolo e risadas simples. Foram para o quintal, espalharam brinquedos pela grama, molharam os pés na mangueira e deixaram o tempo escorrer sem pressa. Gabriel trouxe suco, Dora improvisou um lanche. Lucas ria com a boca cheia, e Totó observava tudo de seu posto de honra, sentado numa almofada. Mais tarde, já no fim da tarde, os três se sentaram na varanda. O céu começava a mudar de cor. Lucas deitou no colo do pai, com os olhos pesando de novo. Dora sentou-se ao lado, olhando o menino dormir. Gabriel quebrou o silêncio. Você não precisa se decidir agora, nem amanhã, mas se quiser, esse pode ser seu lugar também. Dora olhou para ele com os olhos cheios d'água. Não respondeu com palavras, apenas assentiu devagar. Não houve beijo, não houve promessas, apenas aquele silêncio entre dois adultos que entenderam, com o tempo, que o amor pode nascer da dor. Não para apagar o que se perdeu, mas para cuidar do que ainda resta. E ali, naquela varanda, com o filho entre os dois, a brisa leve e o som da vida ao fundo, eles permitiram que um novo começo se formasse. Sem pressa, sem culpa, com verdade. Se essa história tocou seu coração, assim como Totó ajudou a tocar o de Lucas, inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias que aquecem a alma e mostram que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados.